A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Hoje é dia 5 de outubro, quinta-feira, e agora são 16 horas e 30 minutos. O assunto de hoje aqui no programa é um assunto muito falado, mas muito importante, que é a liderança. E para falar sobre liderança, autoliderança, essa habilidade aí tão necessária para os dias de hoje, a gente tem aqui no programa a estudante de administração, Ana Carla Pavei, e o administrador, envolvido em vários grupos de liderança aí, Emerson Zotti. Sejam muito bem-vindos, meninos, e é muito bom ter vocês aqui no programa. Obrigado, Raíza. Boa tarde. Bom, vamos começar com uma pergunta bem básica, mas que ela pode mudar, né, de pessoa para pessoa, dependendo da experiência que ela tem aí. O que é liderar para vocês? Acho que o Emerson pode começar, depois vamos ouvir o apontamento da Ana. Tá bem. Para mim, eu acho que liderar é você assumir uma posição de eixo central de alguma experiência ou de algum propósito, né? Liderar é você ser o fio condutor, ou seja, garantir que algum propósito aconteça, certo? Eu vejo liderar como isso. Legal, Ana. Bom, para mim, o que é liderar? Eu, né, como estudante aí de administração, em administração, né, Raíza, a gente tem aí bem claro, né, os conceitos da diferença do chefe e do líder. Então, assim, o que é o chefe? O chefe é aquele que pensa sozinho, que manda. O líder não. Ele inspira a equipe, ele motiva. Então, assim, ele está realmente aberto a estar buscando, né, sempre o lado melhor da equipe dele. Então, o líder é esse, é aquele que motiva, que inspira a própria equipe. Que conecta todo mundo aí para um propósito maior. Exatamente. Né? Eu tenho muito a visão do líder como a pessoa bastante ligada à função de organizar. Então, assim, organizar as ideias, organizar as tarefas, organizar as funções. Eu vejo como um catalisador mesmo, né? Você saber ter a sensação de primeiramente entender o que é que você tá, o propósito em si, e aí quando vem tudo isso que a Ana falou sobre realmente saber motivar, mas principalmente saber catalisar, mobilizar as forças, as pessoas. Muito bom. Gente, a próxima pergunta, ela é muito básica, mas ao mesmo tempo um pouco reflexiva, né? Por que liderar? Por que é necessário liderar? O que motiva uma pessoa a liderar? O que motiva vocês a liderar? Pode responder. Pode. Assim, então tá. Por que liderar? Né? Hoje, o mundo está mudando, né? Muito, muito rápido. Então, assim, em toda aquela história de inovação, a gente precisa mudar, trazer coisas novas. Mercado de trabalho. Exatamente, né? Principalmente aí mercado de trabalho, né? A gente aí que está no ramo da administração. Então, assim, o liderar, ele é importante porque se a equipe ela não sabe para onde ela quer ir, a empresa não sabe para onde quer ir, fica perdido, né? Então vem aquela história, quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, assim, o líder, ele é essencial para estar oferecendo, né? Justamente o norte, aquilo que o Emerson estava falando, né? Da parte de liderar. Isso, eu concordo também com esse ponto de vista. Eu acho que liderar é essencial para você dar o foco, né? Seja na organização, na sua empresa, ou até na sua vida mesmo. Quando você fala sobre liderar, a gente pode falar um pouquinho sobre autoliderança também, e entra essa questão mesmo de você ter um norte. Eu acho que liderar é essencial para isso, né? Ter um propósito e saber como chegar naquele propósito. E aí o líder assume esse papel de conduzir, de levar, de ser o eixo central para atingir esse propósito. Muito legal, acho que tem tudo a ver. E o lance do caminho e do propósito, né? Então, o líder, ele tem que saber qual que é o propósito de tudo aquilo, daquele trabalho, de tudo, e conduzir para aquele propósito, né? Eu acho que o propósito, a própria palavra, ela diz que não é necessariamente uma meta, mas é algo que está ligado a valores, não é, Emerson? Então, não é só, a gente quer chegar lá, mas por que chegar lá, né? Existe uma reflexão em relação a isso. E eu acho bem bacana que nada acontece se não houver liderança, né? Nada no mundo acontece, né? Exatamente.
Não tem nada no mundo que aconteça se não tiver uma pessoa ali, pelo menos, que organize as coisas, que verdade. tome a frente. Que assuma a frente, exatamente. Até em casa, né? A gente tem que ter a mãe, tem que ter o pai, a sala de aula o professor, né? Senão tudo vira uma bagunça. Então, acho que todo mundo acaba sendo, né, líder pelo menos uma vez na vida, né? Eu acho que quando a gente fala de liderança, principalmente, e autoliderança, diz respeito a isso, né? Você já viu o apartamento de alguém que mora sozinho? Tipo, é completamente desorganizado, principalmente se você não aplica essa questão de você assumir uma responsabilidade ou um propósito, né? Concordo plenamente. Bom, tem muita questão de habilidade, dom e tudo mais. Liderança para vocês, ela é um dom, ela é uma habilidade? O que é uma liderança? Bom, para mim, liderança não é um dom, apesar de tem pessoas que dizem que a pessoa tem certas pessoas que nascem com características de liderança, tem talvez uma facilidade maior, mas eu acho que está ligado sim à questão de habilidade, né? Ser líder vai muito de você ter a habilidade de fazer aquilo que a gente comentou antes na pergunta anterior, sobre atingir o propósito, enfim, guiar as pessoas. E eu acho que isso você acaba desenvolvendo através de ações, através de experiências, assumindo responsabilidades, se envolvendo com questões, com propósitos que façam com que você se coloque numa posição onde você tenha que tomar atitudes e aí sim guiar pessoas, motivar pessoas, enfim. Mas isso é tudo para mim uma habilidade. Você acaba desenvolvendo isso com as experiências que você pode ter. Mas não acho que seja um dom, não é uma coisa assim acho que todo mundo pode ser líder, mas não é uma coisa de poucos. É só você saber que você precisa, se você quer, né, claro, porque tem pessoas que não têm interesse em assumir esse tipo de responsabilidade, mas se você quer, você tem que saber, você sabe que você pode desenvolver essa habilidade de liderança. Então, liderar, para mim, não é um dom também. Então, assim, concordo muito, muito com o Emerson, porque eu também acho que é uma habilidade, né? Então, assim, a pessoa pode desenvolver. Claro que tem muitas pessoas que nascem com aquela facilidade, tem mais facilidade com falar, e todas aquelas outras habilidades de um bom líder, né? Que a gente espera. Com os coleguinhas isso, ali, já lidera. eu sou chefe, eu sou, né? Sempre tem, é verdade, sempre tem aquelas pessoas que falam, né, com mais facilidade, e dentre todas as outras habilidades. Mas, sim, é possível desenvolver. Tem muitos cursos, né, para isso, a gente vê aí. Então, assim, até aquelas palestras em YouTube, né? Então, acho que hoje é muito mais fácil você estar desenvolvendo essa liderança. Então, realmente concordo com o Emerson. Acho que qualquer pessoa que queira pode ser um bom líder, sim. Eu acho que é mais fácil porque você pode ter acesso, hoje existe acesso fácil, principalmente por causa da internet. Você consegue ter acesso a isso, mas é importante que, se você quer assumir uma posição de liderança, você precisa colocar em prática, né? Não adianta você ler um livro e sair se considerando um líder, porque isso não é real. Certificado. Você vai dar com a cara, né? Porque você precisa, sim, colocar em prática, você precisa saber que lidar com pessoas é muito difícil, né? A gente estava conversando isso antes de iniciar, saber motivar as pessoas, mas principalmente entender as particularidades de cada uma delas, tipo assim, é um exercício muito grande. E se você primeiramente não se conhece, aí é muito difícil. Então, para se conhecer, você precisa passar por experiências, você precisa ter práticas que te proporcionem desenvolver a habilidade de liderar equipes, liderar grupos, liderar organizações. E se liderar também, né? Você, enfim, não deixar o apartamento tão bagunçado. Legal. Então aí, pra quem estiver ouvindo, né, se você às vezes pensa que, eu não sou um bom líder, eu jamais conseguiria liderar, eu não consigo e tudo mais, a liderança não é um dom. Às vezes você vê alguém que realmente, às vezes, estudou muito ou tem uma predisposição aí, tem algumas habilidades que influenciam e pensa, nossa, eu nunca vou liderar como essa pessoa, né? Essa pessoa é um líder nato, né? Tem essa expressão, líder nato, nasceu já liderando e tudo mais. Qualquer um pode desenvolver essa habilidade, né? Basta se dedicar, se colocar em situações em que desenvolva, né? Fazer cursos, estudar realmente. Muito bom. E a gente tocou já no assunto da autoliderança, né? Você já falou se liderar.
Que fatores aí que vocês podem falar pra gente que influenciam na autoliderança, né? Na liderança de si mesmo? Quer começar? Vamos lá, Pode ir lá. então. Bom, os fatores que influenciam a autoliderança, para mim, tem um principal, que é o autoconhecimento. Você precisa realmente se conhecer, quais são as minhas qualidades, quais são os meus desafios, né, os defeitinhos ali, o que eu preciso melhorar, né? Então, assim, eu vou conseguir me liderar, me motivar quando eu saber justamente aonde, o que eu preciso mudar em mim, né? Então, eu acho que o principal mesmo para a autoliderança é a questão do autoconhecimento, né? A pessoa precisa saber. E aí vem tudo aquilo de assim, para onde que eu quero ir, o que eu quero. É necessário que a pessoa escreva isso. Vem toda aquela ideia, né, de ter um planejamento. É um processo reflexivo. Exatamente. Muito grande. E quando você para pensar, né, principalmente eu, por exemplo, eu nunca paro para pensar se eu sou líder ou não. Tipo assim, acredito que eu tenha características, sim, porque eu me envolvi com muitos grupos já que focavam nisso. Mas eu concordo que acho que o autoconhecimento é o fundamental. Mas eu acho que é questão de estímulo também. Pelo menos na minha experiência, eu tive muito estímulo, seja da minha família, dos meus amigos, ou das instituições onde eu estudei e tudo mais. Então, isso também influencia bastante o processo de autoliderança, né? Você precisa ter as oportunidades de você se autoliderar. Por isso que eu digo, para desenvolver habilidade, você precisa ter experiências, você precisa ter a oportunidade de se conhecer. Você não vai fazer isso somente refletindo sobre quem é você. Isso, claro que isso é um processo fundamental, mas você precisa pôr em prática, você precisa entender como você funciona em determinadas situações, né? Principalmente quando diz respeito em guiar pessoas, em conduzir, em manter um foco de algo. Eu acho legal, inclusive várias pessoas que procuram cargos de liderança ou que eles fazem bastante o processo de coach, né? De coach que é tipo, que envolve o autoconhecimento, né? Claro, tem coach de profissão, coach de vida, tem vários tipos de coach, né? Que é como se fosse um treinamento, umas consultas que dão feedback e tudo mais, né? Sobre você, de análise praticamente. E tem várias pessoas que procuram, né? Justamente porque o processo de coach, ele te ajuda a te analisar e aí se melhorando, se desenvolvendo, né? Não sei se vocês já fizeram ou já ouviram falar em processo de coach. Não, eu já ouvi falar. Eu não vou dizer que eu nunca fiz, porque em uma organização que eu participei, que faz um tempinho já, foi a ESEC, nós tínhamos uma cultura de fazer o acompanhamento. No caso, eu tinha uma posição de liderança, eu era diretor na ONG, e a pessoa que estava superior a mim, que a gente chamava de presidente, que era presidente da ONG, ela acabava fazendo esse processo de acompanhamento. E a gente chamava de acompanhamento, mas nada mais era do que era coaching mesmo, era te ajudar a entender todo o processo que você estava passando e traçar, assim, metas, traçar objetivos, mas principalmente saber lidar, aprender a lidar com tudo aquilo que você estava... Legal, acho que tem tudo a ver, né? Sim, com certeza. Com a liderança, o fato de você se conhecer e estabelecer metas, com a autoliderança, né? De estabelecer metas pessoais. Porque muitas vezes você estabelece meta pro grupo, meta pros outros, né? E as suas metas, né? Quais são, né? Exatamente. Acho que talvez isso também entra um pouquinho de erro quando as pessoas pensam em liderar, né? Tipo, você simplesmente só pensa no grupo. Primeiramente, você precisa se entender realmente, você precisa definir suas metas, o seu propósito, seus valores, enfim. E esse é todo um processo que passa por uma reflexão muito, muito grande. Complementando, né, aí, sobre metas, em administração a gente fala muito de prazos. Então, assim, é importante, sim, que a pessoa tenha muito claro, né, as próprias metas, as metas do grupo, mas, assim, coloque datas. A gente precisa de prazos, né? E se a gente vê que não vai dar, você vai adaptando, mas assim, esses prazos precisam existir e também precisam ser reais, né? Para que não haja desmotivação da pessoa, desmotivação também da equipe. Com certeza. Tá aí a autoliderança, né? Que a gente pode dizer que é o processo que está totalmente ligado à liderança do grupo, né? Se não houvesse uma autoliderança eficiente, aí muitas vezes a liderança do grupo torna-se deficiente. Exatamente. É interessante você tocar nesse detalhe, porque... às vezes os grupos esperam ser totalmente liderados e na verdade não é bem assim, né? Então as pessoas que estão nesse grupo precisam também ter iniciativa de liderar. Não é
passar por cima da posição maior, né, da pessoa que esteja logo acima da... Mas sim saber entender que não é esperar sempre porque o líder deu o caminho, exatamente. Você realmente pode apontar. Então, é um processo conjunto, né? Principalmente quando a gente fala sobre liderança de organizações, lideranças de equipes, e não autoliderança. Todo mundo precisa ser um pouquinho autolíder. Muito bom. Aí a equipe toda se desenvolve junto, né? Exatamente. Muito bom, estamos batendo um papo super bacana aqui sobre liderança. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação. Agora são 16 horas e 47 minutos e vamos continuar nosso papo aqui sobre liderança para você que nos acompanha pela live no Facebook da Uniamérica e pela rádio RCI. Gente, a gente falou bastante das características do líder, da autoliderança. O que vocês acham que são os principais erros cometidos pelos líderes quando tentam liderar ou atualmente? Bom, para mim, né, os principais erros aí, por quem quer liderar, né, primeiramente não escutar o outro, né? A gente precisa estar escutando o outro. O líder tem muito aquilo de ter empatia, né? De se colocar no lugar das pessoas. Então, como é que eu vou saber o que aquela pessoa está sentindo se eu nem perguntei para ela, né? Eu acho que o principal aí, né? Um dos principais é não escutar os demais. Ele também precisa estar aberto, né? A críticas, a oportunidades, assim, também com relação a toda essa parte de também ser proativo, né? Então, assim, se ele não é proativo, ele vê que precisa fazer, não, mas deixa, né? Não vou fazer. É bem complicado. Então, eu acho que os principais erros é realmente não estar aberto, né? A novas experiências, questão de críticas também, né? Você não saber ouvir. E a parte de você, sei lá, não vou conversar com a minha equipe, não vou... Eu acho que são os principais, assim, né? Essa parte da comunicação. Não ser democrático, né? Essa questão de não ouvir a equipe, né? Geralmente, às vezes tem certas pessoas que assumem uma posição de autoritária, né? Porque acredita que liderança é tomar poder em relação a alguma coisa, mas na verdade não é. Eu acho que ser líder é ser muito humilde mesmo, de você saber escutar e tudo mais. Mas eu acho que o principal é você saber transmitir isso para a sua equipe, para as pessoas que estão ali, porque elas também precisam ser empáticas, elas também precisam aprender a receber críticas e enfim, conviver em harmonia. Mas então eu acho que um dos principais erros do líder é não saber mediar conflitos ou situações, né? E então eu vejo a mediação como talvez um dos principais problemas, pelo menos nas minhas experiências em que eu tive. Saber como conduzir certos conflitos foi bem difícil. Graças a Deus tive ajuda. Graças a Deus. Mas enfim, eu tive ajuda de pessoas sempre, né? A equipe, o pessoal que estava comigo, principalmente na ESEC ou em outras associações, em outros grupos que eu fiz parte, elas sempre estiveram muito dispostas a ajudar. Então, tornava o processo muito fácil. Mas isso era porque todo mundo era muito honesto e empático com o outro. Não é só uma função do líder, né? Por um tempo, por exemplo, a gente teve um grupo de jovens aqui, que era Façamos, né? Por uma época a gente fez alguns projetos sociais na cidade e eu tinha uma posição de liderança, né? E você entende, apesar de que todo mundo ali estava na mesma página, né? Mas tinha certas situações que era muito difícil. Eu acho que esse é a principal dificuldade, o principal erro é não saber mediar situações e conflitos. Eu acho que principalmente quando os conflitos são muito pessoais. Saber dividir também, saber separar é muito difícil. Mas em grupo, tipo, quando a gente fala de voluntariado, porque pelo menos na nossa experiência, o que é semelhante é a questão de grupo de voluntariado, é muito uma questão pessoal. Então, às vezes, liderar se confunde com questões pessoais. E aí torna o processo mais difícil. Mas saber passar por cima disso é o X da questão e eu acho que é o que te torna, assim, um bom líder. Com certeza.
Eu acho que um erro, né, também, complementando, né, toda a nossa fala aí, é no caso, assim, o líder, né, como a gente tem na nossa cabeça, ele tem que ser o exemplo, né, vem tudo aquilo. Então, assim, se ele se sentir, né, que nem o Emerson falou, de eu sou líder, de ficar naquela posição ali, que, né, não é uma atitude esperada pelo líder, ele vai acabar ficando na zona de conforto dele. Então, assim, ele não vai em busca de conhecimento, em busca de, né, tá trazendo inovação para a equipe. Então, assim, o tá em constante aprendizado, né, também eu acho que seria uma dificuldade, né, um erro. Então, o líder também precisa ter isso, né, ser curioso. Muito bom você trazer isso, que eu concordo mesmo. Não me passou na cabeça quando você perguntou, mas eu concordo com isso. O excesso de autoconfiança, né? Exato. Achar que já sabe. E às vezes não busca conhecimento, né? A gente já falou dos cursos e depois vamos falar mais. Às vezes aparece um curso muito bacana. Mas eu já li tanto sobre liderança. Às vezes, tipo, não acho que pode ser uma boa oportunidade de aprender, né? Já sei isso. Eu particularmente acredito que qualquer experiência que você tenha na sua vida, ela aconteceu ou acontece por um motivo. E você tem que tentar aprender o máximo que você pode com elas, né? Então, eu acho que liderança, se você tem um cargo de liderança hoje e você fica na sua zona de conforto, você vai morrer no mercado, porque não vai conseguir evoluir, você vai desmotivar a sua equipe, você não vai conseguir fazer com que as pessoas se envolvam, você não vai se envolver, e a gente tem um probleminha da nossa geração que a gente busca propósito em tudo, né? A gente fala de valores e a gente quer ser motivado e quer estar o tempo todo sendo estimulado, né? E então, se você entra na zona de conforto, acabou. Não tem estímulo, não tem como com certeza continuar se desenvolvendo. Muito bom o apontamento de vocês. Eu acho que essa pergunta a gente já falou bastante, mas é legal salientar. Como desenvolver a minha capacidade de liderar? Bom, eu vou falar pela minha experiência. Eu acho que desenvolver a capacidade de liderança, né, tá muito a respeito a você se envolver com grupos de jovens, organizações que proporcionem você a tomar, que façam com que você assuma responsabilidade, com que você tenha que liderar, pelo menos na ESEC, que é uma associação de jovens universitários que promovia intercâmbio, e tinham toda uma estrutura local que proporcionava esse desenvolvimento de liderança. A gente ficava o tempo inteiro estimulando os membros, as pessoas que estavam com a gente na organização, a assumirem cargos de responsabilidade, onde eles precisavam gerir equipes e tudo mais. Enfim, eu acho que se desenvolver a liderança, a habilidade de liderança, você precisa se envolver com não necessariamente existem outras formas, mas eu vejo que, para mim, me envolver com esses grupos de jovens, enfim, que foram todos voluntariados, acabaram desenvolvendo um pouquinho de liderança, né, em mim, e principalmente autoliderança. Eu acho que, para mim, o principal conquista foi justamente essa questão do autoconhecimento que a Ana trouxe antes, que eu tive um ambiente, eu tive estímulo para poder me conhecer, e aí hoje eu consigo identificar em mim quais são os meus propósitos, enfim. Legal. Deixa um pouquinho para a Ana falar também. Não, eu concordo bastante com o Emerson. Realmente, como que a gente vai desenvolver, né, essa capacidade de liderar? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não. Então, realmente, eu acho que o autoconhecimento, ele é o principal ingrediente para isso, né? Você precisa realmente se conhecer, quais são os meus defeitos, minhas qualidades, e aí em cima disso eu vou estar buscando, né, tá melhorando isso. Então, assim, eu tenho dificuldade em falar, eu tenho dificuldade em ler, tenho dificuldade em me expressar, qualquer coisa assim. Então, eu vou buscar, né, todas as ferramentas para que eu possa estar melhorando isso. E, como dica também, eu acho que, assim, principalmente os estudantes, né, a gente sempre tem alguma pessoa que a gente se espelha, né? Então, acho que seria muito bacana se a gente tiver a oportunidade de chegar nessa pessoa, né, que a gente tem aí como exemplo, pedir um feedback, né, falar assim, olha, o que você acha que um bom líder tem, as características? Você, pelo que você me conhece, você acha que eu sou um bom líder? O que eu posso melhorar, né? Então, acho que essa parte do aconselhamento, da mentoria, né, é muito importante também. Isso me fez, só para completar, isso me fez pensar sobre justamente essas experiências que eu tive com voluntariado e grupos de jovens.
eu acho que o mais legal de toda essa experiência que eu tive foi justamente estar em contato com pessoas que me inspiravam, sabe? E o bacana foi que não eram só pessoas daqui de Foz do Iguaçu, eram pessoas do Brasil inteiro. Eu acabei tendo contato com muitas pessoas de vários locais aqui do país, e cada uma sempre tinha uma história muito interessante que ela podia compartilhar com a gente, que acabava servindo de inspiração. Então eu acho que essa coisa de ter alguém para se espelhar também é um grande fator para desenvolver a habilidade de liderança em você, né? Muito bom vocês terem tocado nesse assunto da inspiração. Eu também tenho eu participo do Rotaract, que é o programa jovem do Rotary, que a gente faz trabalho voluntário e trabalha com a liderança muito na prática. E lá, assim, quando foi a primeiro, claro que eu já tinha ouvido falar de liderança, porque o meu marido é muito envolvido com essas questões de empreendedorismo e tudo mais. Mas lá no Rotaract que eu conheci grandes líderes, assim, inclusive o Bruno, meu marido, é um grande líder dentro do clube e em vários outros aspectos, mas o Renan Tempe é um colega que me inspira muito, assim, ele assume não só cargos de liderança, mas uma postura de liderança em vários lugares, e ele é um grande inspirador, aí como vocês falaram da dica, né, de ter uma inspiração. Realmente o Renan é uma grande inspiração para todo mundo, e foi pro clube, assim. Acho muito legal essa dica de se inspirar. Bom, gente, falando sobre como desenvolver aí a liderança e os inspiradores, vamos falar do curso. Nós temos um curso. Pois é, então, a gente tem um curso sobre autoliderança, né? Eu e mais duas amigas a gente está trazendo pela Fundação Estudar, que é uma fundação que tem o propósito de fazer com que jovens se desenvolvam, né, e criem uma carreira de impacto no país, e eles fazem isso através de cedendo bolsas, mas principalmente hoje promovendo cursos de desenvolvimento pessoal, seja para sua carreira profissional ou seja para sua vida acadêmica. E aí a gente está trazendo para Foz o Liderança na Prática 16 horas, que é uma versão mais enxuta de uma conferência, de um conferência que ocorre em São Paulo, que o foco é justamente trabalhar a questão de você sendo o líder da sua própria experiência, né? A ideia do curso é que você identifique seu propósito, porque a gente fala muito de propósito na nossa geração, mas e aí às vezes as pessoas acham que mas eu não tenho propósito nenhum. Na verdade você só ainda não conseguiu identificar, talvez você não tenha tido estímulos o suficiente para se sentir motivado ou inspirado a buscar o seu propósito. Enfim, a ideia da liderança é essa, é trazer para Foz. E também a gente vai ter essa questão de se espelhar, porque a nossa ideia é fazer com que quem participe tenha contato com pessoas que tenham histórias que te motivem e que te inspirem a tornar você o protagonista da sua própria experiência. Então, são pessoas daqui da cidade mesmo, mas também vai ter um pessoal que vai facilitar todos os 2 dias de conferência que vai vir de São Paulo. Muito bom, aí pegando, né, tudo que a gente falou sobre liderança, sobre autoliderança, o autoconhecimento e tudo mais, tá tudo presente no curso. Emerson, para as pessoas que estão ouvindo, se tiverem interesse em desenvolver a habilidade de liderança e de autoliderança, onde elas procuram as informações sobre o curso? Bom, a gente tem existe a página do Facebook do Na Prática, que é a organização da Fundação Estudar responsável por esses cursos, e lá você pode ter acesso a todos os cursos que vão ocorrer no Brasil, certo? Mas, para quem tem interesse, a Uniamérica é a nossa parceira, vai ser na Uniamérica, então vocês podem buscar informações pela Uniamérica, na Secretaria da Faculdade, exatamente. Só para lembrar rapidinho, dia 28/10 e 25/11, e as inscrições vão até dia 9. Excelente! Então ficamos por aqui em mais um Uniamérica em Ação, falando sobre liderança. Amanhã estamos de volta no mesmo horário. Muito obrigada!